Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Senhor amado, fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor, que é a maior de todas as profecias, ela exorta, ela consola e ela edifica. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar? Quero pedir a compreensão dos conjuntos que da oportunidade. Nós faremos o possível para que vocês ainda louvem ao Senhor. Preciso priorizar a palavra, porque o esboço é longo e hoje é culto de doutrina, porque a palavra do Senhor é priorizada. Apesar de também ser a ceia do Senhor, as quartas-feiras são cultos de doutrina. Irmãos, a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, e se você trouxe papel e lápis, se prepare. Prepare para anotar, são muitas referências. A palavra do Senhor lá em Hebreus 4, 12, diz que a palavra ela é viva e eficaz. A palavra é viva. A palavra tem vontade própria. O pregador é só um instrumento, mas a palavra por si só ela faz o que precisa ser feito. E ele acrescenta que além dela ser viva e eficaz, o autor da carta aos Hebreus diz que ela é aguda, ela é mais penetrante do que uma espada aguda de 2 fios, de 2 gumes, que penetra até a divisão de alma e espírito. E se ela é uma espada, e essa espada tem 2 fios, quer dizer que ela corta dos 2 lados da sua lâmina, então provavelmente no fim dessa palavra eu vou estar retalhado por essa espada. Eu vou estar todo cortado no fim dessa mensagem. E vocês também. Mas nós precisamos pregar a palavra como ela é. Doe quem doer. Nós não podemos adaptar a mensagem para massagear o ego de qualquer pessoa. Mas também não somos sádicos a ponto de ter pregadores que têm satisfação em descer o cajado no lombo. Um pregador sádico. E tem ouvinte que é masoquista, que ele gosta de ter o cajado quebrando no lombo dele, né? Mas, brincadeira à parte, pregar uma mensagem de exortação não torna o exortador melhor do que o exortado. Pregar uma palavra de repreensão não me torna melhor do que vocês. A espada tem 2 gumes. Na mesma proporção que ela corta aí, ela corta aqui também. O título dessa mensagem é Pecados Ocultos. Quem pode dizer amém? Amém. A unção está grande hoje. É difícil tremer durante a mensagem. Isso acontece quando o poder, a pressão da palavra é muito grande sobre a minha vida. Eu fico me controlando aqui para não sair correndo no meio da igreja. Irmãos amados, o salmista Davi diz, ou o salmista, né? Eu não sei se o autor é Davi, mas acredito que sim. Quem pode entender os próprios erros, os próprios pecados? Expurga-me todos que me são ocultos. A gente vai entender isso logo mais. Vamos para a essência da coisa, vamos para a introdução da coisa. A origem da palavra pecado quer dizer errar o alvo. Amém? Amém. Então, partindo
dessa perspectiva, partindo desse pressuposto que a origem da palavra pecado não errar, é errar o alvo. Quando nós pecamos, nós erramos o alvo. Então, não basta simplesmente não fazer aquilo que é errado. A gente precisa fazer o que é certo. Usando essa analogia do alvo, da mesma forma que para um atleta que atira arco e flecha, qual é o objetivo daquele atleta quando ele pega uma flecha, bota no seu arco, estica, solta? Qual é o objetivo dele? O objetivo dele é acertar o alvo, não é errar a parede que está atrás do alvo. Vocês entenderam a diferença? Não basta simplesmente não acertar a parede. O objetivo é acertar o alvo e não simplesmente o objeto do alvo, o centro do alvo. Pecado é errar o alvo. O apóstolo Tiago, ele diz lá em 4,17, ratificando isso que eu acabei de dizer, confirmando isso que eu acabei de dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. 4,17 de Tiago. Ou seja, não basta errar a parede, você precisa acertar o alvo. Não basta simplesmente não fazer aquilo que é errado. Eu vou viver a partir de agora uma vida de privações, de renúncias. Isso vai fazer de você um grande e bonito hipócrita e fariseu. Não basta simplesmente não fazer o que é errado, você precisa fazer o que é certo. Há algum tempo atrás, a Igreja Católica, no Concílio de Latrão, ela instituiu um confessionário. Então, a partir daquele concílio, uma vez no ano, as pessoas tinham que ir até um sacerdote, tinham que ir até um clérigo, e ele confessava todos os seus pecados daquele ano. Mas isso não é possível. Não é possível não porque a pessoa não lembrasse de todos os seus pecados, e em parte também, mas porque há pecados que a pessoa não sabe que tem. Há pecados que a pessoa não percebe que tem, e nem por isso eles deixam de ser pecados. Quem pode entender os próprios pecados? Diz o salmista: expurga-me tu dos que me são ocultos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, e Romanos fala muito, tem muitas referências sobre pecado. Eu encontrei mais de 300 referências sobre pecado na Bíblia, com a palavra pecado, fora as variações: pecar, pecou, pequei, pecará. Só a palavra pecado tem 310 vezes na Bíblia. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 3,23: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há exceção para o pecado. O apóstolo Tiago, ele faz uma comparação que eu acho fantástica. Eu comecei a ler o texto de Tiago e parei pasmo com a comparação que ele faz de como é o pecado. O apóstolo Tiago, lá no primeiro capítulo, do 14 ao 16, do versículo 14 até o versículo 16 de Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Antes de ler o 15 e o 16, presta atenção nisso. O apóstolo Tiago diz que
nós somos tentados quando nós somos atraídos e engodados. Quem é pescador sabe o que é um engode. O engodo é uma isca. É uma isca. Então o diabo coloca iscas para te atrair. E o pecado, o apóstolo Tiago mostra o pecado como uma gestação. Presta atenção nisso aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, versículo 15, havendo a concupiscência feito o quê? Concebido. Ele está falando de uma gravidez do pecado. O pecado é concebido dentro de nós e começa a crescer como uma criança cresce no ventre da mãe. As irmãs que já tiveram filhos aí, depois da concepção, começou a criança a ser gerada e foi tomando corpo, crescendo, até que nasceu. Geralmente 9 meses depois da concepção. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Não pequeis, meus amados irmãos. Partindo dessa ilustração do apóstolo Tiago, a gente percebe que depois que você é fisgado pelo diabo através do pecado, e não importa qual isca ele usou, porque quem pesca sabe que existem vários tipos de isca, cada uma para pegar um peixe diferente, e imagina quem é o peixe. O peixe é você. E não é por menos que o símbolo do cristianismo é o peixe. Eu vos farei pescadores de homens. Então, partindo desse princípio de que o apóstolo Tiago assemelha o pecado com uma concepção, gestação e parto. Quando você é atraído, até aí tudo bem. O diabo joga isso e você, o que é aquilo? Eu vou ver o que é aquilo de perto. E aí você se aproxima. Então a isca foi lançada. E a curiosidade do peixe é chegar perto da isca. Mas quando ele diz engodado, atraído e engodado, ele está falando, você é atraído, depois você é pego por aquela isca, você é preso naquele anzol. E aí ele diz, e havendo a concupiscência, que segundo o próprio Tiago diz, já estava dentro de você, porque você tem a natureza de Adão. Você pode não ter o pecado dentro de você, mas a concupiscência sim. E cada um é tentado e engodado quando atraído pela sua própria concupiscência. A concupiscência é sua própria concupiscência. No versículo 15 diz que depois que a concupiscência concebe o pecado, quando a concupiscência fica grávida do pecado, ela tem que dar a luz. Mesmo se você abortar o pecado, se você interromper o pecado, ele vai nascer. Vai nascer um aborto de pecado, mas ele tem que nascer. Ele não vai permanecer dentro de você. Eu achei fantástica a ilustração do Tiago, comparando o pecado com uma gestação. E ele finaliza o versículo 16 dizendo: não erreis, meus amados irmãos, porque o diabo pode até te atrair, mas se ele te fisgar, o pecado vai nascer.
E nós não podemos nos deixar sermos fisgados, porque as iscas estão por aí. Eu queria falar rapidamente sobre o estado do pecado, a condição do pecador. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se dissermos não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. E aí eu pergunto, hoje é ceia, está todo mundo lindo aqui. Se você disser que não tem pecado, engana você, é bíblico. Por mais bonitinho que você esteja ali, eu na minha gravatinha e no meu terninho aqui, não é caro não, tá? Não é Armani não, muito menos esse aluno também, eu não conheço. Se nós dissermos que não temos pecados, a quem você está enganando? O profeta Isaías diz no capítulo 1, versículo 18: seu pecado pode ser como escarlate, seu pecado pode ser vermelho como escarlate, mas ele se tornará branco como a neve. A grande questão não é não admitir o pecado ou mascarar o pecado, ou não reconhecer o pecado, é entender que há perdão. Porque dizer que não há pecado é enganar a nós mesmos. E às vezes a hipocrisia cansa. Lá em João capítulo 8, versículo 34, esse texto é profundo. João 8, 34. Presta atenção nisso aqui. Nós estamos falando sobre o estado do pecado e a condição do pecador. João 8, 34 diz o seguinte: aquele que comete pecado é servo do pecado. O diabo, ele quer te escravizar, ele quer te botar debaixo da servidão do pecado. O diabo quer que você não tenha opinião nem domínio próprio, porque o escravo, ele não tem domínio próprio, ele vai onde mandam ele ir, ele não tem a opção de escolher para onde vai. E o diabo quer escravizar as pessoas pelo pecado. Nós não nos tornaremos servos do pecado em nome de Jesus. Provérbios 5, 22 diz: quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. As pessoas às vezes cometem, tem um ditado que diz que não há crime perfeito. As pessoas cometem erros, cometem pecados, e ela acaba se embaraçando na própria situação causada por ela mesma. As cordas do pecado te prenderão. Provérbios 5, 22. O pecado também nos deixa sujos, como diz o profeta Zacarias no capítulo 3, versículo 3 e 4. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Zacarias 3, 4. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Glória a Deus. Mas a essência da mensagem é a seguinte: quem pode entender os próprios pecados? Expurga-me tu dos que me são ocultos. O salmista admite que existem pecados ocultos, mas isso não é uma novidade.
muita gente esconde alguma coisa. Uma vez